Olá, acadêmicos, tudo bem? E aí, como iniciar a tese? E mais, como escolher o tema da tese? Eu sou a Amália e no episódio de hoje de Diário de uma Doutoranda eu vou contar para vocês como que eu escolhi o tema da minha tese. Então, eu sempre costumo começar a escrever algum tipo de trabalho, seja um artigo ou seja mesmo a minha dissertação e a minha tese, pelo problema de pesquisa e o objetivo, porque o problema de pesquisa e o objetivo vai ser exatamente a mesma frase. A diferença é que o problema de pesquisa ele vai começar com alguma palavra que remeta a uma pergunta, como por exemplo, como, quais, porquê, e vai terminar com um ponto de interrogação. E o objetivo é exatamente essa pergunta com um verbo no infinitivo no início. Compreender, verificar, analisar e por aí vai. E aí, em vez de ponto de interrogação no final, é um ponto final. Alguns professores dizem que existe uma diferença entre problema de pesquisa e objetivos, mas eu já assisti muitas bancas, eu já acompanhei bastante apresentações de trabalhos, tanto na graduação como em pós-graduações, e eu já vi muitos professores reclamando ou salientando para os alunos que o problema e o objetivo de pesquisa é o mesmo. Então a dica que eu dou para vocês é, na dúvida, faz exatamente o mesmo. Se alguém comentar alguma coisa ou se o seu orientador pedir, ok, e aí você diz, bom, eu e meu orientador a gente achou melhor fazer dessa forma. Mas, por base, é exatamente a mesma frase, só muda ali então as palavras no início e o ponto de interrogação para ponto final entre pergunta e objetivo. Bom, eu não gosto de começar pela introdução, porque a introdução é um Frankenstein desgraçado, ninguém vai gostar da tua introdução, vai ter gente que vai achar que tu colocou resultado demais, vai ter gente que vai achar que tu colocou resultado de menos, e aí ninguém entra num acordo. Então, assim, eu deixo a introdução por último, quando eu já terminei todo o trabalho, eu vou lá e sento e faço a introdução, porque vai ficar um Frankenstein mesmo, na banca vão reclamar, os revisores do artigo vão reclamar, todo mundo vai reclamar, então deixa por último então para te não te estressar. Então eu começo pelo problema e pelo objetivo. Segunda coisa que a gente sempre comenta é escolha um tema que você realmente gosta. Pensa ali, na dissertação você vai ficar um ano e meio estudando aquilo. Na tese, então, você vai ficar uns 3 anos pesquisando aquilo. Então, mesmo que seja um tema que você ama de paixão, vai chegar uma hora que você vai encher o saco, tá? Então, precisa escolher alguma coisa que você realmente gosta de trabalhar. Se de repente você não tá fechando muito com o seu orientador, ele estuda uma coisa que você não gosta muito, tenta achar então um contexto, uma aplicação daquela teoria que você goste mais, porque aí você vai ter mais vontade de fazer o teu trabalho. Agora, eu não indico fazer alguma coisa que você não gosta, porque aí é uma tortura mesmo e vai ser muito difícil finalizar, tá? Então, assim, desde a dissertação, eu já sabia que eu queria trabalhar com jornada do consumidor, que é uma temática que eu estudei na minha dissertação, gostei muito. Então, na minha tese, eu queria trabalhar a parte de mapeamento da jornada, que é muito relevante para a nossa área. Muitos pesquisadores têm pesquisado sobre isso, até alguns institutos internacionais de marketing têm pedido para os pesquisadores estudarem mais sobre isso. Então, eu já entrei no doutorado pensando em estudar isso em acordo com a minha orientadora. Mas uma coisa que você precisa levar em consideração também, na hora de escolher a temática do teu trabalho, é: será que é relevante para a área? Eu fui pesquisar e eu vi que realmente era relevante, porque como eu falei, eu achei lá esses relatórios dos institutos de marketing falando que era preciso estudar sobre isso, muitos artigos em journals de alto impacto falando que é preciso estudar isso, então está comprovado na minha área que isso é relevante para ser estudado. Mas se você diz assim, essa temática ninguém estuda, ou tem pouquíssimos estudos, ou não tem nenhum estudo sobre isso, cuidado! Tem um professor meu que ele diz assim, só porque ninguém estuda aquele assunto não quer dizer que é relevante. Então você precisa se basear em algum tipo de justificativa que seja confiável, então journal de alto impacto, institutos de pesquisa da tua área, associação de profissionais da tua área, principalmente estudos recentes, tá? 2, 3 anos no máximo. Então, com base nisso, você pode justificar por que aquele assunto que você quer estudar é relevante.
E a última dica que eu dou para vocês, então, é pensar na contribuição do teu estudo. Qual é a contribuição do teu estudo? Como eu queria pesquisar mapeamento da jornada, primeiramente me veio à cabeça que a principal contribuição do meu trabalho é metodológica. Eu quero apresentar um método de mapear a jornada do consumidor. Mas, conversando com uma outra professora, ela comentou assim, tá, mas qual é a contribuição teórica da tua tese? Mesmo que a tua tese tenha uma contribuição metodológica, ela também precisa ter uma contribuição teórica. A minha orientadora sempre disse que a gente coloca um tijolinho na parede da teoria, né? A gente tem que ir lá e colocar o nosso tijolinho. Qual é esse tijolinho? Uma outra professora sempre comenta o so what. Então, assim, apresenta lá para tua avó, para tua mãe, para teu pai, para teus amigos, explica o que tu quer estudar. Eles vão ficar olhando para ti, tá, e daí? O que eu faço com isso? É bem essa pergunta que você tem que fazer para ti mesmo. O que eu faço com isso? O que eu faço com o mapeamento da jornada? Para que serve? Eu vou ficar 3 anos estudando isso para quê? So what? Respondendo essa pergunta, você tem então a contribuição do teu trabalho, a contribuição teórica do teu trabalho, a contribuição prática do teu trabalho. Então, a gente precisa pensar nisso antes mesmo de começar a escrever o trabalho. Não adianta ir lá escrevendo a introdução e fazendo referencial teórico se você não responder essas perguntas. A partir disso, você já vai muito mais focado na parte de revisão de literatura ou de referencial teórico e aí você começa a ser um pouco mais produtivo na hora de escrever o teu trabalho. Então, a minha tese tá nessa etapa agora, eu já fechei o meu problema de pesquisa e o meu objetivo com a minha orientadora. Ela pediu então para eu fazer ali 3, 4 páginas explicando o que seria essa pesquisa, o contexto e justificando por que eu quero pesquisar num contexto específico que não é muito pesquisado na área do marketing, para a gente poder validar com 4, 5 professores, pesquisadores da área para ver se está tudo ok, para então seguir escrevendo o referencial teórico e o método para eu poder ir para a qualificação da tese, que eu espero que seja ainda esse ano. Eu vou contando aqui as informações para vocês no canal e vocês podem nos seguir também lá no Instagram. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, curtam aqui o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para se manter atualizado e até a próxima!